da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 4. Reencontro. Um ano depois da morte de Damiano, houve na casa humilde do burgo de São Marcelo grande e desconcertante surpresa. Orientado pela paróquia de São Jacques, Carlos Clenagnan, ansioso e comovido, bate à porta de Madalena Villamil. Nos primeiros meses que se seguiram à morte do tio, resolvera abandonar a batina, apesar do ressentimento dos colegas. Jamais pudera esquecer Alcione, jamais conseguira manter um equilíbrio entre o dever e os impulsos da mocidade. Enquanto recebia as longas cartas de Damiano, a palavra amorosa do tutor lhe sofreava as preocupações tormentosas, mas tão logo se viu sem o preservativo dos seus conselhos, entrou a meditar resoluto na mudança de situação. Anelava um lar ardentemente. Jamais renunciaria à afeição de Alcione. Não conseguia sopitar o desejo de ser pai e esposo feliz. Após algumas lutas em Ávila, desprezara o apelo dos superiores hierárquicos e, sem dar qualquer satisfação do feito aos parentes irlandeses, desligara-se do voto sacerdotal, cheio de esperança no futuro. Seu primeiro cuidado foi correr a Paris, por buscar a noiva amada. Como o receberia ela? Conhecia-lhe a pureza dos princípios e a formosura do caráter cristão. Suspeitava que ele não sancionaria a decisão, atento o conceito que fazia da fé, mas faria o possível por demonstrar-lhe o seu amor intenso. Convencê-la-ia com instâncias afetuosas, tanto mais quanto ela agora já não poderia contar com a assistência paternal de Damiano, que a morte arrebatara, e no lar, pelas notícias que recebia frequentemente em Castela Velha, arcava com muitas dificuldades em vista da moléstia incurável da genitora. Talvez os trabalhos do mundo lhe houvessem modificado a opinião relativamente ao enlace para uma vida tranquila e risonha. Oferecer-lhe-ia o braço protetor, voltariam à Espanha, onde pretendia continuar em Ávila ou Valladolid, dedicando-se ao comércio. Ébrio de esperanças, Clenagnan erguia castelos maravilhosos na mente exaltada. Edificariam um lar venturoso. Madalena Villamil viria também uma segunda mãe. Aprimorariam a educação de Rob e teriam filhinhos amados. Impossível que ela relutasse, quando não desejava senão a suprema felicidade de ambos diante de Deus e dos homens. Elevado nesses sublimes projetos, esperou que alguém visse atender à porta. Depois de alguns instantes de espera, em que o coração lhe palpitava descompassado, surgiu a figura de Rob, que lhe caiu nos braços afetuosamente. Conduzido ao interior, foi enorme a alegria da filha de Dom Inácio ao receber as carinhosas saudações do amigo, e não menor a surpresa quando ele falou da sua renúncia eclesiástica. Depois de longa troca de ideias e impressões afetuosas, referentes à vida em Castela e à enfermidade que aniquilara Damiano, o ex-padre aproveitou certas observações mais íntimas e sentenciou. Como bem pode avaliar, Dona Madalena, eu nunca poderia esquecer Alcione. E ciente de que seu coração de mãe carinhosa compreende e justifica os meus propósitos, devo dizer que aqui estou para conduzi-las aos caros penates, ao sentido figurado, familiares. A senhora não gostaria de regressar a Castela para revivermos nossos tempos mais venturosos? Aquelas palavras eram pronunciadas com tanto carinho que a senhora Villamil sentiu lágrimas de reconhecimento a lhe aflorarem dos olhos. Não sei se Alcione me perdoará haver procedido em desacordo com seu ponto de vista, mas tenho para mim que procedi nobremente. Fui lógico, sincero, coerente, creia. De que me valeria continuar sem a vocação imprescindível? Desde que a senhora saiu de Ávila, debalde procurei repouso para o espírito atormentado. A ânsia de construir um lar tornou-se-me obsessão permanente. Às vezes, quando erguia a hóstia consagrada, assustava-me com as sugestões da natureza.
Enquanto o padre Damiano me escrevia as suas exortações, eu me sentia fortalecido para prosseguir na batalha silenciosa, mas verifiquei depois que seria inútil combater o impossível. A pobre enferma recebia a confissão com tristeza inexplicável e, tendo o rapaz notado que o coração maternal se encontrava embaraçado para responder, prosseguiu. Se lhe for possível, ajude-me neste passo. Quem sabe recuperará a saúde regressando comigo. Se lhe prover, poderemos residir nas cercanias de Ávila. Organizaremos uma chácara como aquela onde a senhora viveu longos anos e que está sempre em suas recordações. Falava como filho afetuoso, pondo no olhar e na voz toda a ternura do coração bem formado. Depois de ligeira meditação, a senhora Villamil ponderou com um acento triste. Sou muito grata à tua lembrança. Ah, quem me dera voltar para esperar a morte, contemplando o céu da Espanha. A paisagem da Guadarrama nunca sairá da minha alma. E depois de enxugar o pranto da evocação amarga, voltava a dizer: esta cidade me parece marcar as horas mais terríveis do meu destino. Aqui em Paris conheci na mocidade a pobreza mais dura. Experimentei a ironia e a crueldade de pessoas ingratas. Perdi meus pais carinhosos. Abracei meu esposo pela última vez. Agora, nesse mesmo lugar, encontrei a paralisia completa. Vi morrer o padre Damiano em situação quase miserável. Desde que aqui cheguei, jamais pude arredar-me do leito para uma visita ao túmulo dos meus inesquecíveis genitores. Não sei se estarei condenada a exalar também aqui o derradeiro suspiro. Por meu gosto, devo confessar francamente, estou ansiosa por voltar à Espanha. Entretanto, preciso ouvir Alcione, que me tem sido verdadeiro anjo guardião nos dias amargos de necessidade e sofrimento. Como mãe, não me sinto com ânimo para induzi-la a casar-se. Minha filha, antes de tudo, tem sido para mim uma conselheira respeitável. Não seria justo obrigá-la a aceitar minhas ideias, mas podes crer que eu receberia o sentimento dela com o maior contentamento. Voltei à França no propósito de conseguir recursos para demandar as plagas americanas, mas logo que o padre Damiano apresentou os primeiros sintomas da enfermidade do peito, perdi as esperanças. Glenagna estava mais esperançado. Sentia-se plenamente garantido no tocante às concessões maternas. O sincero desabafo de Madalena encorajava-lhe as pretensões. A pobre senhora, extremamente abatida, inspirava-lhe simpatia e enternecimento filiais. Tal qual acontecera à genitora, a filha de Dom Inácio viu chegar devagarinho o mal do coração. Suas noites estavam agora povoadas de aflições repetidas. Além das pernas inchadas pela continuidade da mesma posição no leito, sentia-se presa de outros sintomas alarmantes. Debalde, Alcione e Luísa preparavam tisanas e aplicavam fomentações em cansativas vigílias. A senhora Villamil piorava sempre. Esse o motivo pela qual as observações de Carlos lhe falavam tão fortemente ao coração. Pois bem, acrescentou o sobrinho de Damiano, mais animado, Deus há de permitir que a senhora encontre a meu lado a tranquilidade merecida. Alcione decidirá, acentuou a enferma resignada. Até que minha filha se pronuncie, nada poderei dizer em caráter definitivo. A conversação continuou afetuosa, permanecendo Glenagna em São Marcelo à espera de Alcione, que regressava habitualmente à noitinha. Mal começavam a brilhar no céu os primeiros astros, a filha de Cirilo voltou da sua faina diária. A surpresa foi demasiado chocante para sua alma sensível. Cumprimentou o rapaz muito pálida na atitude de íntima e penosa expectativa. Naquela hora, o pupilo de Damiano, entestando com a sua superioridade moral, sentia-se acovardado para as explicações indispensáveis. A princípio, a moça julgou que ele tivesse vindo a Paris no só intuito de visitar o sepulcro do tio querido, prestando-lhe a derradeira homenagem e valendo-se de alguma autorização especial para levar a efeito tão longa excursão sem a batina comum. Mas, em breves minutos, Carlos, não sem enleio, notificava-lhe a verdade. Estupefata, Alcione indagou. Como pudestes cometer semelhante desvario? O rapaz, algo confuso,
tenta esclarecer. Supus que seria melhor assim. Era impossível continuar. O coração inquieto, desde que vieste, nunca me permitiu reaver a paz interior. Pedi a Deus me inspirasse a melhor solução. Supliquei ardentemente do céu um recurso, até que o propósito de renunciar ao compromisso eclesiástico de todo me empolgou. No íntimo, a filha de Cirilo estava profundamente comovida, com aquela espontânea confissão de fraqueza, mas certa de que o dever espiritual deve ser cumprido até o fim, alcançou energias para observar. Pediste, mas não oraste. Como se sentiste forte para esquecer as obrigações assumidas, sem considerar a questão do proveito próprio? Será isso a renúncia cristã? Não creio. Declaras que imploraste uma inspiração do céu e resolveste o problema, distanciando-te do compromisso. Mas eu não posso admitir em nenhuma hipótese que Deus nos dispense dos seus trabalhos. Nós é que por vezes ouvimos o apelo da natureza inferior e abandonamos o serviço divino em prejuízo de nós mesmos. Não desconheço, Alcione, aventou o humilde, que minha atitude inesperada desagradaria muito a teu bondoso coração. Entretanto, o que aconteceu é humano, e peço-me perdoes pelo muito bem que te desejo. Esqueça essa falta, dize que me compreendas e serei feliz.